E agora, Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Dr. Belísio Neto, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Mais uma terça-feira, uma satisfação imensa participar aqui do quadro. Nosso tema de hoje é livre, você manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. Doutor Belísio, idosa com 68 anos, todos os exames clínicos normal, mas ela sente um aperto no peito e só melhora quando chora. O que é que devo fazer? Qual profissional devo procurar? Todos os exames cardiológicos normal. Bom, esse é um exemplo típico, Marcos, de que os pacientes eles imaginam que só existe o coração, né? Todos os exames, a cardiologia já está tudo bom, então o que é que pode ser? Lembrar que paciente, uma pessoa, um ser humano, ele é complexo, ele tem vários órgãos, ele tem várias estruturas, inclusive que dão repercussões também no coração. Então, quando a gente fala isso, a gente está querendo atentar aquelas pessoas que estão chegando na terceira idade, que eu vou procurar fazer um check-up. Lembrar que um check-up ele requer uma avaliação, você se antecipar alguns problemas e aí requer avaliação de diversos órgãos e sistemas, a começar pela mente, né? A mente, o cérebro, ele tem que ser avaliado. Uma dor dessa, um aperto no peito, relacionada a um evento emocional, o paciente chora e alivia a dor, esse check-up ele passou batido, provavelmente doença mental, provavelmente a saúde emocional do indivíduo não foi avaliada. Então a gente precisa ampliar a nossa percepção de que ir ao médico e ao geriatra após os 60, 70 anos, mesmo sem ter nenhuma doença, é necessário e precisa ser avaliado de maneira global, não só a parte cardíaca, não só a parte pulmonar, não só, mas o indivíduo como um todo, o risco de câncer, fazer screening, pedir exames para se antecipar aos cânceres mais comuns, avaliar a saúde emocional, avaliar o risco de queda, avaliar a velocidade da marcha, avaliar a memória. Isso sim é fazer um check-up numa pessoa idosa. Diferentemente de um check-up de um adulto jovem, que aí sim talvez seja mais direcionado àquilo que pode levar o indivíduo a óbito, que seria o coração. Mas no indivíduo idoso a gente não está só preocupado com a morte súbita, não está só preocupado com a morte em si, a gente está preocupado na saúde, eu diria na capacidade dele se manter independente, na funcionalidade dele também, na capacidade de se manter capaz de realizar suas próprias atividades. Então, dito isto, 68 anos com a sensação de aperto no peito e um sintoma emocional associado, já foi afastado doença cardíaca, a gente tem que pensar em doenças outras, como transtornos do humor, um transtorno do pânico, um transtorno de ansiedade, um transtorno somatoforme. Esse aperto provavelmente está sendo repercussão de uma doença na mente, uma doença no cérebro, diga-se de passagem, bastante comum à medida que a gente avança na idade, principalmente as mulheres do sexo feminino. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Me chamo Helena. Gostaria que você perguntasse ao Dr. Belísio, porque meu pai tem 69 anos, foi diagnosticado com alguns problemas no pulmão, inclusive com efisema pulmonar, e não entende que tem que deixar de fumar. Gostaria que você perguntasse a ele quais são os problemas dele não deixar o cigarro. Ficou muito baixo o áudio. Eu até peço para que os nossos ouvintes, quando for gravar os áudios, gravar num volume bom, considerável, que a gente possa entender. Mas ela disse que o pai dela tem alguns problemas pulmonares e não quer deixar de fumar, de jeito nenhum, né? Ele quer que você diga aí para o pai dela quais são os males e riscos que ele pode estar sofrendo. Bem, o tabagismo ele é a principal causa de câncer de pulmão no mundo. E o câncer de pulmão ele é extremamente avassalador, extremamente agressivo. Então, o tabagismo ele é também causa de cânceres em outras áreas.
em outros órgãos, no intestino, no estômago. O tabagismo ele é um carcinógeno, ou seja, ele é uma substância capaz de provocar, ele é um hábito capaz de provocar câncer em diversos órgãos e sistemas. Aliás, o principal, se a gente for juntar todos, a capacidade de juntar, o que mais dá câncer é cigarro. Então, câncer. O segundo ponto é que o cigarro ele é um fator de risco para doenças cardiovasculares, ou seja, cigarro dá infarto, cigarro dá AVC, cigarro dá trombose nas pernas, cigarro dá trombose no intestino, cigarro dá diversas complicações cardiovasculares. O cigarro também leva a uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a destruição do parênquima pulmonar, é a destruição da capacidade do pulmão respirar, trocar, ventilar, trazer o oxigênio para dentro do pulmão e aí mandar para o sangue e tirar o excesso de gás carbônico, de fazer sua função. Então o pulmão fica enrijecido e isso é a doença pulmonar obstrutiva crônica que causa cansaço. Cansaço começa com esforços maiores e aí vai evoluindo e vai causando cansaço ao repouso. O paciente, no final da história, precisa utilizar oxigênio até mesmo estando sentado. Então, o enfisema pulmonar é uma doença que vai destruindo a saúde física do indivíduo ao longo do tempo. Então, é um hábito que deve ser... E agora, nos últimos anos, ele entrou como um fator de risco também para demência, principalmente para demência de Alzheimer. Então, o hábito do tabagismo, ele dá câncer, infarto, AVC, ele dá doença no pulmão, ele dá Alzheimer. Isso é fato e deve ser tentado tratar. E a história de que se você para, já fumei muitos anos, eles dizem muito isso. E agora, se eu parar agora, não adianta mais. Lembre-se que ninguém mais morre. É assim, é muito mais difícil morrer com 60, 70 anos. As pessoas estão falecendo com muito mais idade. Então, provavelmente vai ter aí mais 20, 30 anos para esses fatores de risco entrarem em cena. E a idade, ela pesa muito, ela se junta. Então, à medida que você vai tendo mais anos de vida, você vai tendo mais risco ainda do cigarro fazer mal. Além disso, quando para de fumar, ele já melhora em uma semana a capacidade respiratória dele. Ele já diminui secreção, ele já para de tossir, ele já consegue andar com menos cansaço. Então, parou de fumar, o benefício é imediato. Na outra semana, ele já está respirando bem melhor, sem secreção, sem cansaço. Então, o tabagismo na terceira idade vale muito a pena ser combatido, ser tratado, haja vista suas complicações a médio prazo e de imediato. É uma questão que a gente deve sempre estar atento. Meu pai não fuma, mas masca o fumo de pacote ou de rolo há muitos anos. Quais os danos que isso pode causar? Não está bem estabelecido que mascar tenha o mesmo prejuízo do hábito de fumar, né? Porque a questão são as substâncias que estão na fumaça. A gente sabe que o fumo, ele tem alcatrão, tem algumas substâncias também com potencial risco de desenvolver câncer, mas não está estabelecido na literatura que o risco é bem diferente da fumaça do cigarro. É bem menos prejudicial, se é que é prejudicial, mascar fumo. Tem alguns relatos na literatura de câncer de boca, que aumenta a incidência de ter câncer na boca, mas no pulmão não é a mesma coisa. Mascar fumo não é a mesma coisa de risco de saúde do cigarro. O que a gente tem que combater é a fumaça mesmo do cigarro, a fumaça da poluição, a fumaça do fogão a lenha. Essa a gente deve evitar. Do fumante passivo. Tem mais perguntas. Tenho 58 anos, tomo clonazepam 2 miligramas e não consigo dormir bem. O que fazer? Sinto medo de dormir sozinho. Olha, sono não é só remédio. A gente outro dia falou aqui de doenças relacionadas ao sono e muitas vezes o medicamento ele pode até prejudicar.
Um exemplo disso é a apneia do sono, né? A síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono, a famosa apneia do sono. Aquelas pessoas que roncam e têm, por alguns instantes, assim, paradas respiratórias durante o sono, e isso faz elas com que elas acordem e tenham um sono muito prejudicado. E medicamento para insônia, eles pioram a apneia do sono, ou seja, você pode estar prejudicando mais ainda o sono. Além disso, são medicamentos que podem trazer prejuízos na memória. O paciente tem esquecimento quando está tomando esse tipo de medicamento. Quando o paciente é idoso, ele tem um risco de quedas, né? Ele fica com o equilíbrio prejudicado, e isso facilita queda, facilita fratura e pode incapacitá-lo para o resto da vida. O que deve se fazer sempre, Marcos, é buscar um diagnóstico ou diagnósticos, causas que estejam atrapalhando o sono, né? Vou dar um exemplo de um indivíduo muito idoso que passa o dia inteiro dormindo. Ele naturalmente não vai ter sono à noite. Aquelas pessoas que têm hábito de fazer atividade física à noite e têm problema com sono, elas podem ter prejuízo, dificuldade de pegar no sono. Doenças como, por exemplo, insuficiência cardíaca ou mesmo a doença pulmonar causada pelo cigarro. O paciente não consegue dormir porque está cansado. Avaliar se tem alguma doença que cause dor. Dor é uma causa de o paciente não dormir bem. Dor, seja ela dor de uma pancada ou seja ela uma dor neuropática, aquela queimação debaixo dos pés quando o indivíduo vai dormir, e é bem comum nos pacientes diabéticos, passando pela apneia do sono, pelo ronco, doenças como transtorno de ansiedade, depressão, dá muita insônia. Então a gente tem que identificar bem qual a causa da insônia e não sair já medicando com principalmente esse tipo de medicamentos benzodiazepínicos, que eles podem atrapalhar muito mais do que ajudar. Interessante lembrar que o paciente que está tomando essa medicação não pode parar. A gente está fazendo um comentário de uma pessoa que vai começar. Começou o tratamento, não pode parar, porque se você parar de vez, você tem a famosa síndrome da abstinência e você pode parar no hospital se você abruptamente suspender o remédio. Doutor Belísio, por que uma pessoa que nunca fumou, às vezes tem câncer de pulmão, como também uma pessoa que nunca bebeu morre de cirrose? Qual a explicação para isso na visão médica e científica? Genética. Você tem uma genética, uma herança familiar. Tem aquelas famílias, olha, minha família toda morre do coração, minha família toda morre de câncer, minha família toda tem problema de tremor. Então, quando você tem um fator genético, esse fator genético ele tem um peso significativo, né? Você já nasce com aquela codificação para em uma determinada época você ter o câncer, independentemente de você fumar ou não. Agora, quando você tem essa genética e ainda assim fuma, você tem o hábito do tabagismo, esse risco se duplica. E outra coisa, risco não quer dizer necessariamente que você vai ter. Você tem um risco, você ter grande chance de ter, mas você pode não ter. Isso é a exceção da regra, né? As pessoas que têm o hábito de fumar, aliás, é assim, as pessoas que têm câncer de pulmão, boa parte, a grande maioria delas tem o hábito do tabagismo. Então, isso é fato. Agora, tem gente que não tem o hábito e teve o câncer de pulmão. E aí, o que explica o que pode explicar isso é genética, né? Tem uma herança, foi muito mais forte do que o hábito de fumar. Quanto à questão, ela perguntou do coração ou e da cirrose. Do pulmão e nunca bebeu e tem cirrose. Pronto. Lembrando que cirrose não é só álcool, não, né? Cirrose, ela pode ser autoimune. O paciente tem uma doença que é uma predisposição genética, aquilo que eu falei, trazer uma herança e o fígado dele se destruir, o organismo destruindo o próprio fígado. Cirrose pode ter causa de etiologia, por exemplo, por hepatite, né? Hepatite C principalmente, ela pode dar uma cirrose. Pode doenças mais raras, como doença de Wilson, a trombose ali perto do fígado pode causar cirrose, mas o álcool é a principal causa de cirrose. Então, quando a gente pensa assim, não, fulano bebeu e não teve cirrose e outro teve cirrose, porque provavelmente essa aqui não tinha hábito de ingestão do álcool, ela teve um outro tipo de cirrose.
autoimune, por hepatite. Agora, a cirrose, Marcos, diferentemente o álcool, diferentemente do cigarro, ele é bem mais agressivo, né? A lesão no fígado, ela é irreversível. O paciente que tem o hábito de beber, ele vai e é inevitável ele ter, dependendo da carga tabágica, da carga de álcool, inevitavelmente a lesão hepática, ela é muito mais severa e irreversível, porque o fígado fica duro, fibrosado e traz todas as complicações da cirrose. Então, por esses motivos genéticos, pelo fato de ter outros tipos de cirrose e pelo fato também de não é só o câncer de pulmão, ele tem também alguns tipos diferentes, que algumas pessoas raras, isso é a exceção. Quem tem câncer de pulmão, geralmente, grande maioria fuma. Quem tem cirrose, grande maioria tem o hábito do etilismo. A gente tem que se pegar pela regra. A regra se fumar, vai ter um risco maior de ter câncer. Se beber, tiver cirrose, se beber em grande quantidade, vai ter um risco maior de ter cirrose. Tem mais perguntas? Bom dia. Marcos, bom dia. Eu estou querendo que você faça uma pergunta ao doutor Belísio. Meu esposo tem 68 anos. Ele não é idoso ao ponto de viver cansado, assim. O trabalho dele não cansa, ele tem que viver desse jeito. Ele abre muito a boca, é só assim, aquele bocejo bem alto. Se isso provém de algum problema de saúde, ou se tem porque o cansaço é que dá muito isso. Mas eu não vejo ele disse que não é cansado a esse ponto, não. Ele boceja muito. Se tem algum problema de saúde que dá isso. E ele, doutor Belísio? Inicialmente a gente vê na fala, né, que assim, ele tem 68, mas não é idoso, tá? As pessoas têm muito o preconceito, os próprios pacientes, eles têm esse etarismo, né, esse preconceito. É o dia a dia da gente, as filhas, os filhos com 70, 60 e poucos anos, traz o pai com 90 e tal. Doutor, talvez daqui uns dias quem vai precisar disso aqui sou eu. Na verdade, você já está precisando, né? 70 anos, 68, você já está beirando 70 anos. Você pode não ser um idoso frágil. Não necessariamente os idosos eles precisam serem doentes, não. A gente tem idosos com 90, 80 anos que não são frágeis. Então, esse é um primeiro ponto. Não, 68 anos, isso, o preconceito do próprio paciente quem faz ele não procurar, ele meio que se sente envergonhado, tem um preconceito com a questão da geriatria, acha que só é para ir quando tiver sem andar, já em cima de uma cama. Não, é aí que a gente começa a fazer a programação do envelhecimento saudável, para exatamente ele não sofrer as consequências das doenças que ele carrega na genética, ou a própria assim, exacerbação de alguma que ele já traga de adulto jovem. Então, isso é importante, não só com queixa, mas para ir antes, porque essa vergonha, 60 anos na Constituição é idoso, seu organismo começa a envelhecer, depois de 30, com 60 ele é um organismo envelhecido, ele já tem riscos de desenvolver doenças, que se você não cuidar, vai desenvolver. Então, primeiro, comentar esse discurso, né? Depois, que assim, o paciente quando está abrindo muita boca é um sinal que ele está meio com sono, né? Então, provavelmente a noite dele não foi bem dormida e tem que se investigar. Muitas vezes ele tem até a impressão de que dormiu bem, mas ele tem um transtorno do sono REM, aquele que ele fica se debatendo, ele tem muito pesadelo, ele tem a apneia do sono, ou mesmo ele tem uma insônia, uma dificuldade de pegar ou de manter o sono, ou ele está com alguma alteração na fase do sono, dorme muito cedo, acorda muito cedo e passa o dia abrindo a boca. Talvez seja o sono o problema. Se não, a gente tem que investigar outras causas. Mas assim, grosseiramente, a princípio seja alguma alteração no sono. E lembrar que sono é um dos pilares, dormir bem é um dos pilares do envelhecimento bem sucedido, um dos pilares para você manter uma saúde física e mental
100%. Tem mais perguntas? Bom dia. Doutor Belísio, bom dia. Doutor Belísio, faz 4 dias que eu perdi meu pai. Foi uma dor muito forte. E hoje eu estou sentindo uma dor muito forte no peito esquerdo e tomando conta das costas. Será que esse aperto, será que é perigoso o infarto? Eu estou ficando sem ar também. E doutor Belísio? Dor no peito, Marcos, a gente não tem outra abordagem a não ser hospital. Hospital, rodar eletro, depois de afastar de alguma doença no coração, um síndrome coronariana, um infarto, aí a gente vai pensar em outras causas. O luto, ele dá sintomas emocionais que podem se confundir com dores até de doenças mais sérias, como infarto. A gente não pode achar que isso é só mental. A gente tem que primeiro afastar uma doença física. Hospital, para o médico dar uma avaliada, para depois, estando afastado, aí sim a gente poderia pensar numa causa emocional. Emoção, lembre-se que estresse, emoção, ele aumenta o risco da pessoa ter eventos vasculares. Você passa sob o estresse, tem o risco de ter um AVC, de ter um infarto, de uma arritmia, de sua pressão sobe. Então, dor no peito, para qualquer pessoa, a solução é hospital. 8h27. Abraço aqui a nossa amiga Nina de Dió, lá em Jardim do Estridó. Forte abraço para ela. Doutor Belísio tem uns 61 anos e agora apresentou uma dor embaixo dos pés. O que é que pode ser? Os pés do paciente idoso, ele é uma área que a gente deve examinar, deve ter cuidado da mesma forma que a gente tem cuidado com o coração, tem cuidado com a barriga, com o pulmão. Então, por quê? Porque o pé do idoso, ele é quem mantém a estabilidade, né? Então, se é um pé com deformidade, se é um pé com ferimento, se é um pé ressecado, isso traz repercussão no equilíbrio dele, isso traz repercussão nas diversas áreas. Por exemplo, pé de idoso que dói, ele não consegue dormir. Pé de idoso com doença vascular, ele tem a sensação de formigamento, de cansaço. Pé do idoso quando tem alterações do diabetes, ele queima, ele perde a sensibilidade, o risco de ter um ferimento e ele não perceber, não sentir a dor é grave. Então a gente tem que examinar sempre, ver os pulsos, ver se a circulação está boa, ver se a pele está bem hidratada, ver a base do pé, se a artrose não deformou e ele tem um equilíbrio alterado, e isso aumenta o risco de cair. Então, pé é sempre uma área que a gente deve ter o maior cuidado. A pergunta foi sobre o que no pé, Marcos? Tem dor nos pés. Dor nos prontos. E aí a dor é um sintoma de a gente pensar em algumas determinadas doenças. Por exemplo, artrose. Uma dor na junta, no tornozelo ou na junta dos dedos, a gente pensa em artrose. É uma dor só num pé, nos dois, tem inchaço, está vermelho. A gente tem que pensar em infecção, uma doença na circulação. Mas a principal causa de dor nos pés são as doenças osteomioarticulares, principalmente a doença osteoartrose. Abraçar aqui a nossa amiga Letinha, lá em Timbaúba dos Batistas. Ela colocou: doutor Belísio, já falei para as minhas filhas que próximo ano, no meu aniversário de 50 anos, o presente que eu quero é uma consulta com o doutor Belísio. Quero envelhecer com saúde. Olha aí, coisa boa, né? Certíssima, porque ela vai ter muitos anos e bem vividos. Não adianta você ter muitos anos de vida, você tem que ter anos vividos, né? Bem vividos. Tem mais perguntas? Gordura no fígado causa secura na boca seca? Deixa a boca seca? Olha, gordura no fígado, a famosa esteatose hepática, ela é um importante parâmetro para a gente saber que aquele indivíduo tem um risco maior de adoecer do coração, de adoecer de problemas vasculares. A gordura no fígado é gordura visceral, que é um tipo de gordura bem deletéria ao organismo. Então, quando a gente faz o exame e vê gordura no fígado, a gente está olhando esse paciente num todo. Esse paciente tem um tipo de gordura que é
uma gordura ruim, a gordura visceral. Mas a gordura no fígado também, dependendo do grau, ela pode irritar o fígado ao ponto de gerar doença hepática no fígado, doença hepática gordurosa do fígado, né? Esteatohepatite não alcoólica. Esteato é de gordura. Então, sintomas mesmo, Marcos, são muito poucos, quase não existem. O que a gente, e as pessoas, quando tem esse diagnóstico de esteatose hepática, tudo que elas sentem na barriga, elas porque eu tenho gordura no fígado. E não é bem assim, não dá tanta gordura, não dá tanto sintoma, mas a gordura no fígado, ela mostra que o paciente tem um risco de adoecimento cardiovascular, ele tem gordura ruim, gordura deletéria, a gordura visceral, e essa gordura, ela se perpetuando, você não tendo o cuidado de tratar, ela pode levar a agressões ao fígado, gerando a doença, a esteatohepatite não alcoólica, que num futuro sim pode desenvolver um câncer, uma cirrose. Para fechar o nosso quadro de hoje, tem uma pergunta aqui do senhor Abdias, né? Ele mora aqui em Caicó, ele pergunta, já que o tema é livre, eu pergunto ao doutor Belísio, o Flamengo vai ser campeão da Copa do Brasil? Pergunta sem graça essa, rapaz, né? Só para atrapalhar se a gente tivesse uma bola de cristal, mas não tem. Peço até desculpa você porque fez essa pergunta. Não, tranquilo, mas eu gostaria de perguntar também, uma pergunta que eu sei que ao senhor Abdias. Ao senhor Abdias, que ele é um botafoguense, com todo respeito aos ouvintes, saber se o time já está montado para a Série B do próximo ano, que parece que as contratações que o João Texor fez aí é nada mais do que uma estruturação do time para a Série B, que no caminho que vai para a Série B. E outra, o Flamengo tem como próximo adversário, salvo engano, é o Botafogo. E eu quero até aqui me solidarizar pelo momento de dificuldade que alguns amigos, como o doutor Anderson, Geraldinho, passou domingo, né? Nossa, nervosos eles estavam, rapaz. Pois é, rapaz. E a seleção galáctica, né? A galáctica do Palmeiras, né? Sofreu nas mãos do time B, do Flamengo, né? Imagina o A, né? E ontem até brincava, até abraçar aqui o grande Roberto Diniz, né? Ele dizia ontem, ele inclusive reconheceu com bom vascaíno que hoje os dois melhores times do Brasil na atualidade, primeiro é o Flamengo e depois é o B do Flamengo. Então, um abraço aí para Roberto Diniz. Para Roberto reconhecer esse tipo de coisa é porque a coisa tá realmente boa para o Flamengo. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Forte abraço. Forte abraço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8h34, nos ficando por aqui.